Eu começo a edição mostrando um pouco para você dos trabalhos realizados pela equipe do Ciopaer aqui de Mato Grosso, Águia 04, que está auxiliando nos trabalhos em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A área de lazer de um condomínio virou L-ponto para a aeronave do Ciopaer, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A cada voo, pessoas ilhadas pela enchente são resgatadas. Por vezes, o olhar traduz o mais puro sentimento de gratidão. Além do Ciopaer, 11 bombeiros militares de Mato Grosso também ajudam nas buscas. Eles são especialistas em salvamento e mergulho. Cães farejadores também são utilizados nas buscas por sobreviventes. Não temos prazo para finalizar o trabalho e, se precisar, nós vamos mandar uma estrutura muito maior. Felipe e Dayana são de Cuiabá e moram em Porto Alegre. Eles contam que antes das enchentes, choveu de forma contínua por quase uma semana. Muita chuva, você acordava e dormia com chuva, acordava e dormia com chuva. E na quarta-feira passada agora, nós fomos acordados de madrugada porque todo o estacionamento aqui da onde a gente mora tinha alagado. Dayana, por pouco, não ficou ilhada no escritório onde trabalha. Trabalho mais ou menos a 2 quadras do Rio Guaíba. E aí, 10 horas eu fui de novo na janela e já tinha água na rua. Já estava alagando tudo. Aí meu chefe olhou e falou que a gente ia ficar ilhado para ir para casa, para trabalhar em casa, porque senão a gente não ia conseguir voltar. Que era realmente esse meu medo. Por isso que na quinta eu nem fui trabalhar, porque eu fiquei com medo de ir e não consegui voltar. Os dois estão bem, em casa. Já tranquilizaram os familiares e agora só resta esperar. E se a gente puder deixar uma mensagem aqui, independente da crença, mandem energias, orações, rezas, tudo que for de positivo e ajudem da maneira como vocês conseguirem. Com doações, com compartilhamento, se preocupem com as pessoas, né? Verifiquem as informações. No meio disso tudo a gente está sendo bombardeado. Fake news. Muita notícia falsa, né? Então procurem veículos oficiais, procurem formas de serem adequadamente informados e de procurarem uma maneira certa de ajudar, né? Então agora a gente tem um movimento de muita gente na rua querendo ajudar, mas acaba atrapalhando mais. Então, se tu quer ajudar, vai ser muito bem-vindo. Mas procure um meio oficial, o site da prefeitura, do governo, as emissoras, muitos influenciadores estão tomando a frente aí. Dez horas e 36 minutos e eu vou conversar com a Marcela Vasconcelos, que está no hangar do Ciopaer aqui em Mato Grosso e vai repercutir um pouco mais sobre esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela equipe do Águia 04 lá em Porto Alegre. Marcela, bom dia. Bom dia, Trindade. Excelente terça-feira para você e todos que já nos acompanham. E eu estou aqui no Ciopaer e nós vamos detalhar os trabalhos que estão sendo realizados no Rio Grande do Sul. Ao meu lado, o Coronel Lima Júnior, que vai trazer as informações devidamente atualizadas. Coronel, bom dia. Muito obrigada por receber a equipe do SBT Comunidade. Qual é o cenário atual, a composição da equipe e os trabalhos também que já estão sendo realizados? Bom dia, Trindade. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nossas equipes, né, após a determinação do nosso governo do estado, Mauro Mendes, nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Roveri, deslocaram para o Rio Grande do Sul a partir do dia 3, chegando lá no dia 5 de maio e iniciando nossas operações já na chegada. Lá estamos com bastante demanda, sendo distribuída de maneira organizada pelo centro de comando que foi montado no local e a gente tem prestado lá os mais diversos apoios com as nossas equipes. Nossa equipe ela foi composta ali por 2 bombeiros, 2 policiais militares e um policial civil, pronto para operar nas mais diversas missões que surgirem no local. Levamos também uma equipe de manutenção, um mecânico foi a bordo para a gente não ter uma parada de aeronave, ela está 100% disponível no local. Coronel, e há essa perspectiva de mais pessoas? Como é que está a questão logística, de alojamento também para essa equipe que foi deslocada?
Bom, o cenário lá, né, como todos têm acompanhado, é um cenário assim similar de guerra na estrutura, né? É bem crítico, bem caótico, bastante pessoas precisando de apoio. Então, assim, até as equipes de apoio a gente está tendo que ter no local uma organização. Às vezes, um excesso de pessoas no local acaba prejudicando a alimentação, alojamento, até para as pessoas que estão prestando apoio. Então, está sendo coordenado isso. Nessa primeira resposta, as equipes que estão lá estão sendo suficientes, atendendo a necessidade. O centro de comando que está lá no Rio Grande do Sul, ele está avaliando essa necessidade de mais equipes. Haver necessidade, eles vão acionar os estados novamente para esse mando de novas equipes, né? Mas, por enquanto, a situação lá está bem organizada, apesar de crítica. O senhor Paer do Mato Grosso, né? Ele tem prestado um apoio importantíssimo lá no resgate de vítimas, retirada de pessoas de local isolado, retirada de pessoas com dificuldade de mobilidade, de local que não consegue sair ali de barco, de alguma outra forma. Então, está sendo retirada através das nossas aeronaves. Para se ter uma ideia, só no dia de ontem, né, no período da manhã que a gente trabalhou com resgate, foram 31 pessoas retiradas pelas nossas aeronaves. Então, assim, é um volume grande de pessoas precisando de apoio. E fora a retirada, igual só para se dar ideia da dinâmica do trabalho lá. No período da manhã ontem trabalhamos com essa retirada de pessoas, né, o resgate de pessoas. No período da tarde a gente trabalhou em levar logística para essas pessoas que estão isoladas também. Que como a gente não tem a condição de retirar todo mundo ao mesmo tempo, a gente precisa manter essas pessoas na região segura que estão, com alimentação adequada, água potável, uma série de remédio, levar médico, assistência para essas pessoas que estão isoladas também. Então está sendo feito esse trabalho e as equipes estão distribuídas de forma a atender essas duas demandas, tanto do resgate como de levar assistência para as pessoas enquanto aguardam o resgate. Coronel, e qual a região específica que o seu Paer está atuando? Porto Alegre, já ampliou-se ou não? O senhor Paer, ele está atuando na Grande Porto Alegre, em Porto Alegre, nas cidades vizinhas ali, Eldorado, Canoas, Ponta Grossa, uma série de cidades no entorno, o senhor Paer está atuando conforme a necessidade da coordenação da operação. E o senhor citou 31 pessoas. Só para nós que somos leigos, quem está assistindo compreender a dinâmica, a dificuldade desses resgates nesse momento, como é que vocês fazem esse encontro, essa abordagem? O senhor tem como trazer detalhes para a nossa audiência que está aflita também acompanhando, entender um pouco mais a dinâmica do trabalho de vocês? Importantíssimo a gente relatar sobre isso. O cenário ele é crítico, né? Como eu havia falado. E esses resgates também, eles são em áreas críticas, áreas que não são adequadas para o pouso de uma aeronave para embarcar essas pessoas. Então, assim, toda operação nossa lá, ela envolve um risco elevado. Por isso que, às vezes, a gente olha um número até, né, 31 pessoas resgatadas no período da manhã ali de 6 horas, 5 horas de voo. Parece pouco, mas para o tipo de operação onde você não tem um local para pousar adequado, onde você precisa usar alguma técnica de resgate nossa, seja uma guarda, aquela que a pessoa sai pendurada por uma corda, ou às vezes não pousar, embarcar a pessoa sem pousar a aeronave. Junto a essas pessoas também estão sendo resgatadas pets, então isso traz uma dificuldade. Crianças que às vezes ali tem medo do barulho da aeronave, mas precisa ser resgatado. Idosos, pessoas em cadeira de roda a gente chegou a resgatar, pessoas com deficiência foram resgatadas também. Então, assim, tem uma série de dificuldades nesse resgate que, claro, são superados pelas nossas equipes, pela experiência que tem. Foram lá para isso, né? Estão aptos a fazer isso, mas isso demanda tempo e envolve um risco elevado. Coronel, tem previsão de mais chuva para hoje também? Esse trabalho vai ficar um pouco mais difícil? Vocês tendo essa orientação do tempo também, estão mudando essa rota de trabalho? Existe uma conexão com outros estados também para que juntos essa força seja maior no resgate? Como é que está com essa previsão de mais chuva no Rio Grande do Sul? Então, tem essa previsão, inclusive o nosso trabalho de hoje, até o momento que eu consegui falar com a equipe, que está difícil o contato lá também, né, por questão de internet e tal. Quando eu consegui falar com eles, hoje o trabalho estava sendo em cima dessas regiões que têm possibilidade de sofrer novos alagamentos. Tem algumas pessoas que estão isoladas por conta da água, a água estava começando a baixar, mas por esse risco de nova inundação, hoje a gente está atuando lá, a nossa aeronave, nessas regiões que tem risco de nova inundação. Então o pessoal lá está em alerta, o centro de comando lá da operação, ele está alerta com isso e está pedindo todo o apoio necessário lá, que eles têm capacidade de empregar. Coronel, e tem uma previsão de troca de equipe? O senhor disse que o cenário não é propício para aumentar esse número nesse momento, mas caso seja necessário, está previsto haver essa troca de pessoal?
Bom, o pessoal nosso que está lá, eles estão preparados para atuar no mínimo 10 dias, no mínimo. E a gente vai fazendo essa avaliação psicológica deles aí dia a dia, né? Querendo ou não, a gente acaba se envolvendo com tudo que está acontecendo lá. Tem o desgaste, que é a mesma equipe todo dia, voa o dia todo até início da noite. Então, assim, tem esse desgaste que a gente está acompanhando. A operação deve permanecer lá por período indeterminado, conforme foi orientado pelo nosso governador. Então, assim, chegando esse momento dos 10 dias, vamos avaliar e, havendo necessidade, nós vamos mandar novas equipes para o local. Coronel, nós conversávamos também da importância, né, de combater fake news aqui, um trabalho feito por vocês e às vezes as notícias falsas complicando inclusive a atuação. Gostaria que o senhor também ocupasse esse espaço falando para quem nos acompanha da importância. Bem importante a fala sobre isso, porque até no início, até eu acredito aí que nossos heróis que estão lá, né, não só do nosso estado, mas do diversos estados que estão lá com as suas aeronaves, se expondo em risco, sofreram com essas fake news também. Eu lembro que no início ali, como já tínhamos mais de 20 helicópteros na região, chegou informação que estava apenas uma aeronave operando na região. Isso é uma inverdade lá, a estrutura está gigante, são muitas equipes, muitas aeronaves operando. As logísticas de apoio têm chegado na região, na medida do possível, que as estradas permitem chegar. Os apoios que estão deslocando para a região não estão tendo nenhum tipo. Não estão sendo barradas, né? Até então, o que chega pelas nossas equipes não estão sendo barradas, estão conseguindo chegar lá. Então, assim, corre muita inverdade, né, nas redes sociais, mas o fato é que a gente está lá trabalhando, estamos focados em salvar vidas e depois a gente analisa esse outro cenário. Coronel, conversando com a equipe, o senhor disse que está difícil, mas teve algum relato específico, algo que o senhor queira também compartilhar com a nossa audiência, de alguma história, alguma dificuldade, em número a tanta tragédia, tantas dificuldades, mas algo que tenha sido compartilhado com o senhor, que o senhor queira também conversar aqui com quem nos acompanha? Sim, tem várias situações. Assim, o relato principal do nosso tripulante lá, apesar do cansaço, né, do trabalho desgastante, é a satisfação de estar podendo atender a população lá. A cada resgate, a cada equipe que a gente retira de uma área que está isolada, o agradecimento, obrigado por salvar minha vida. A gente vê a emoção das pessoas em querendo levar seus pets também. A gente tem levado, não tem restringido isso na aeronave, tem levado porque a gente sabe que tem um afeto ali da família com eles. E assim, um resgate emocionante lá relatado pela tripulação que está lá foi de um senhor que tinha dificuldade de mobilidade, que a gente teve que içar ele com a aeronave, né, através do maguare, aquela técnica que a corda fica de pendurada debaixo da aeronave, a gente extrai ela com ela voando literalmente ali, né, abaixo da aeronave, uns 20 metros da aeronave abaixo, e a gente retirou ela ali para o estádio do Grêmio. Então, assim, essa pessoa ficou muito agradecida, as pessoas que estavam no entorno ficaram muito agradecidas, porque as pessoas não tinham como sair de barco, não tinham como sair dos meios que estavam ali, não tinha como a aeronave aproximar do telhado para embarcar ela, não tinha mobilidade, então foi necessário essa técnica na qual a gente colocou nosso tripulante lá do lado dela, ele preparou ela e retirou ela do local. O agradecimento foi imenso para a nossa equipe. E eu também aqui aproveito para parabenizar a nossa equipe, todas que estão lá, né, de solo, aérea, e que Deus abençoe cada um lá, porque a missão é difícil, é complexa, mas eu sei que todos juntos vamos vencer essa luta. Coronel, é emocionante ouvir o relato e o senhor aqui que também se emociona trazendo esses detalhes para a gente. O senhor citou os pets, né? Muita gente também acompanhando esse salvamento, todas as vidas importam e também está tendo esse olhar, porque também as fake news propagam que não estavam fazendo o salvamento dos pets e, pelo contrário, o senhor coloca aqui que sim, estão fazendo e que o amor pelos pets e essa atenção também está sendo com os animais que estão ilhados. A prioridade lá é a vida. Todo tipo de vida que a gente tem possibilidade, a gente está resgatando e está auxiliando. Os pets estão tendo um cuidado, inclusive, do transporte de ração para a região que a gente está retirando as pessoas. Tem um volume grande de pets que estão em área segura e está sendo levada alimentação para deixar eles seguros até que seja possível o resgate. Aqueles que não estão conseguindo resgatar, pelo menos nas áreas que a gente atuou, o Senhor Paier de Mato Grosso atuou, tem sido também deixado lá alimentação para esses pets, né, para eles poderem passar um período ali até ser resgatado. Coronel, a gente conversa agora, perto do horário do almoço, com um sol, mas como é que acontece na prática no anoitecer, né? A gente tem acompanhado também vídeos das pessoas gritando nas janelas, elas são incentivadas a fazer esse movimento, né, aquele silêncio. Como é que funciona quando escurece? O trabalho continua e como é que é a dinâmica, Coronel?
Bom, no período noturno, a parte aérea, ela tem algumas aeronaves equipadas com visão noturna. O risco é maior à noite, né? Até o resgate é mais complexo, então é reduzido esse número de aeronaves que voam, até por questão de segurança. Porém, está sendo feito os resgates noturnos com as aeronaves. E com as embarcações e jet ski estão sendo retirados, mas as embarcações estão sendo feitas. E o que ocorre? As equipes, elas vão nos barcos, está um silêncio total, porque as pessoas estão isoladas, né? Está aquela tensão. E as embarcações vão ali, o socorrista, o bombeiro, ele vai com apito, apitando, indicando que chegou alguém para dar apoio ali. E se alguém estiver precisando de apoio, que se manifeste. Aí ocorre da pessoa chamar, gritar, é cena de filme, não sei se já viram, mas é bem cena de filme, da pessoa acenar, fazer qualquer barulho ali para o socorrista enxergar ela e chegar até ela para prestar esse apoio necessário. Mas está sendo feito um trabalho excelente noturno. Muito obrigada, Coronel. Parabéns, e a gente estende também os parabéns a toda a sua equipe pela dedicação. Obrigada por conversar aqui conosco ao vivo, levando informação com responsabilidade para quem anseia, os matogrossenses e cuiabanos que estão acompanhando de perto toda essa situação. Trindade, eu não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento. Gentilmente, o Coronel conversou bastante conosco com essa missão de levar informação clara, precisa e responsável do trabalho que está sendo realizado pelo seu Paer do estado de Mato Grosso. Eu sigo por aqui, eu sei que o jornal está bastante movimentado nessa manhã, mas a qualquer momento é só você me acionar, porque a gente segue acompanhando de perto a atuação do estado de Mato Grosso nessa tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Marcela, muito obrigado pelas informações. Agradeço ao comandante pela gentileza em conversar com a nossa equipe. Esse trabalho complexo, perigoso, mas necessário, feito pela equipe do seu Paer de Mato Grosso, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.